Boa tarde, pessoal. Vamos retomar então o nosso bate-papo simplificando o direito de propriedade, mais especificamente falando hoje sobre a uso capião. No post anterior eu apresentei para vocês noções introdutórias sobre esta uso capião. E agora quero começar a falar para vocês justamente da uso capião propriamente dita. Então vamos lá. Primeira coisa, a uso capião é feminino. Então a gente fala a uso capião e não o uso capião. A outra coisa que a gente não deve utilizar é falar uso campeão. Feio, errado, tá? É a uso capião. Então falando sobre a uso capião, nós temos 6 espécies de aquisição da propriedade pela via originária através da uso capião. Começamos então pela primeira, tá? A uso capião urbana. Quando nós falamos da uso capião urbana, a gente está falando então de uma espécie de uso capião com previsão constitucional no artigo 183 da Constituição Federal, e que vai descrever para a gente que aquele que possuir como sua, fixando moradia, sua e de sua família, tornando esse lar, de certa forma, ali, produtivo, por 5 anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica, eu vou sempre bater nessa tecla, de forma mansa e pacífica, e esse imóvel urbano não tenha mais do que 250 metros quadrados, e ele não possua nenhum outro imóvel urbano ou rural, essa pessoa vai adquirir a propriedade através da uso capião, tá? Então, recapitulando, urbana, posse mansa e pacífica, pelo mínimo de 5 anos, imóvel não superior a 250 metros quadrados, e neste imóvel a pessoa tem que fixar a sua moradia ou a de sua família e não possui nenhum outro imóvel. Nós avançamos e vamos para a segunda espécie de uso capião. Essa segunda espécie, também constitucional, está lá no seu artigo 181 da Constituição Federal, vai falar da uso capião rural. Aqui nós estamos falando então de posse mansa e pacífica também, de pelo menos 5 anos. Este imóvel não pode ser superior a 50 hectares. Esta pessoa que for usucapir esse bem não pode ter nenhum outro bem imóvel ou rural. E, além disso, ele tem que tornar essa área produtiva. Tá? Com isso, então, ele vai adquirir também a propriedade através da uso capião. Tá? Nós avançamos e aí nós vamos começar agora a falar. Essas duas espécies têm a sua previsão também dentro do Código Civil, mas a sua previsão é constitucional, ou seja, vem desde 88. E depois nós avançamos para o artigo 1238 do Código Civil, que vai falar para a gente da terceira espécie, que seria a uso capião extraordinária. Tá? Essa espécie de uso capião extraordinária é a que tem o tempo mais extenso. Tá? Então aqui de novo, a pessoa tem que ter a posse mansa e pacífica, mas por um período superior a 15 anos. Então 15 ou mais anos exercendo a posse ininterrupta, tá? desse bem, vai adquirir a propriedade. Pois bem, aqui nós estamos falando tanto de imóveis urbanos quanto de imóveis rurais. E o mais interessante desta espécie de uso capião é que ela não exige justo título e também não exige boa-fé. Então, que podem ser pessoas que são especializadas. A gente tem aí pessoas que são especializadas em buscar imóveis cujo o proprietário é desconhecido, ou até mesmo é uma pessoa que não tem domínio de toda a sua área. Essa pessoa se aposta dessa área, coloca lá um funcionário para gerir um determinado espaço. Há esse lapso temporal de 15 anos e essa pessoa depois acaba pleiteando a uso capião daquela área. Por quê? Essa espécie de uso capião não exige que a pessoa que venha usucapir não tenha imóveis em seu nome. Então, aqui pode ser uma pessoa que tenha imóveis no nome e que
acaba adquirindo outros imóveis através da uso capião. Por isso o tempo, então, de 15 anos. Mas esse tempo de 15 anos pode cair para 10 anos, caso essa pessoa que esteja ali usucapindo esse bem torne essa área, essa propriedade que ele está pleiteando buscar a uso capião produtiva, né? Que ele extraia dali o seu sustento, tá? E comprovadamente, claro. Aí com isso o juiz pode reduzir o tempo dessa uso capião para 10 anos e não 5, e não 15, desculpe. Nós avançamos um pouquinho mais e nós vamos agora para o artigo 1242 do Código Civil e apresentamos para vocês a quarta espécie de uso capião, que é a uso capião ordinária. Tá? Essa espécie de uso capião, ela terá um prazo de 10 anos para a pessoa adquirir a propriedade através da uso capião. Também não exige que essa pessoa não possua outros bens em seu nome, seja imóvel, urbano ou rural, mas vai necessitar dessa pessoa que venha a pleitear que ela comprove o justo título ou o justo título e a boa-fé. O que seria isso? O que é essa ideia de um justo título? Vamos imaginar o seguinte, o Moacir, isso já aconteceu comigo, né? Então eu falo para vocês, eu só não pleiteei a uso capião, a gente conseguiu resolver por outras vias, mas eu adquiri um terreno, esse terreno estava tudo certo, com documentação com ele na época. Nessa época eu ainda era assessor de juiz lá em Ituiutaba, adquiri esse imóvel aqui em Uberlândia e fizemos, né, toda a transação, contrato de compra e venda, depois lavramos escritura, essa escritura foi lavrada, eu fiquei super feliz, poxa, meu primeiro imóvel adquirido, eu tive aquela criação de que você só é homem de verdade e adquire a sua maternidade quando você tem um imóvel, né, em seu nome. Eu tenho essa crença, né? A gente sabe que são moldes que isso não se aplica mais, mas eu tinha essa crença comigo, isso era muito forte em mim. Outro dia a gente conversa sobre isso. Mas 2 anos depois eu fui surpreendido que aquela escritura que eu tinha lavrado estava sendo cancelada, porque havia, né, erro. Infelizmente o cartório errou ao emitir uma certidão e aquele imóvel pendia de coisas do passado, de 1970 e poucos. E aí eu tive que correr atrás disso, né? A minha sorte, por ter formação jurídica, apesar de não advogar na época, consegui, através de excelentes advogados que eram amigos na época, a gente regularizar essa situação. Mas, se eu fosse pleitear a uso capião, eu iria ter que aguardar um período, né, de 10 anos, demonstrando então que eu tinha um justo título, ou seja, um contrato de compra e venda, e tinha boa fé, mas que infelizmente por situações alheias à minha vontade não foi possível escriturar naquele bem. Tá? Esse tempo também de 10 anos pode reduzir para 5 anos se eu conseguir comprovar que naquele bem eu registrei moradia, eu tornei ele produtivo e que eu estou ali extraindo da minha subsistência ou, né, o meu dominus daquele bem. Então, de 10 passa para 5, certo? A quinta espécie de uso capião vai ser chamada de uso capião pro labore ou onerosa. Essa é fantástica, né? Uma grande inovação, essa espécie de uso capião, porque diz respeito ao seguinte: se o proprietário tem uma extensa área de propriedade, seja ela urbana ou seja ela rural, e ali nós temos uma grande quantidade, né, de famílias extraindo a sua subsistência, fixando moradia nesta propriedade, nessa extensa área, e ela exerce, né, por um prazo de 5 anos, essas famílias todas, a sua posse mansa e pacífica de forma ininterrupta, demonstrando ali então um relevante valor social e um relevante valor econômico para aquela área. Depois que essas famílias trabalharam nessa área, o juiz pode conceder a essas pessoas que eram possuidoras a propriedade através da uso capião. O que vai acontecer, pessoal, é que ela chama onerosa justamente porque o juiz vai fixar uma indenização no proprietário da terra. Tá? Então isso é muito interessante. Você adquire a propriedade através do uso capião, mas o juiz fixa uma indenização para o dono da terra. Tá?
E depois nós vamos ter uma previsão, que seria a sexta, né? A sexta espécie de uso capião, que é a uso capião coletiva. A previsão dessa uso capião coletiva vai estar justamente no Estatuto da Terra, tá? Que vem justamente para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Essa legislação do Estatuto da Terra é uma legislação de 2011 e lá vai prescrever o seguinte, olha, eu tenho que ter vários possuidores de determinadas áreas, né, de determinada área, cujo as áreas individuais não sejam superiores a 250 metros quadrados. Então, várias famílias estão ocupando várias pequenas porções de até 250 metros quadrados por um período de 5 anos, tornando essa área, né, fixando nessa área a sua moradia. Aí essa coletividade, tá, de forma organizada, vão adquirir essa propriedade individual pela via coletiva. Então se faz um único reconhecimento de uso capião, concedendo, né, de forma coletiva, mas uma propriedade individualizada para cada um desses possuidores. Certo? Com isso, nós encerramos essas espécies de uso capião e eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, se você gostou, clica aqui embaixo, né, em curtir e compartilha. Né? Isso acaba, então, cada vez mais, né, nos dando aí ânimo para gravar esse vídeo para vocês. Até a próxima e fiquem com Deus.